Olá, você que acompanha o meu canal. Antes da nossa entrevista de hoje, eu quero primeiro te agradecer por estar sempre aqui acompanhando o TV Saudades Entrevista. Agora, se você gostar do nosso trabalho, se você gostar da nossa entrevista, dá um like, faça um comentário, compartilhe as nossas entrevistas, faça pergunta, assim que é possível, eu vou responder. Se souber, eu respondo na hora, se não souber, eu vou buscar a resposta para te dar. E também se inscreva, porque se inscrevendo, você ajuda o canal a crescer, você ajuda a trazer melhor conteúdo para você e mais. Você recebe automaticamente a mensagem, a informação do novo conteúdo que acaba de chegar. Então, curte aí. Vamos agora à nossa próxima entrevista. Você acha que é importante a causa, é importante a militância? Muito, como eu disse, eu participo, fui um dos embaixadores lá da Faculdade Zumbi dos Palmares, sempre tive em todos os eventos da Afrobras, nunca cobrei um cachê para fazer qualquer evento da Afrobras, levo o meu trabalho para a periferia sempre, vou dirigir um clipe, mais um clipe agora, que eu estou combinando com alguns amigos músicos, de eu doar o meu trabalho para essa molecada nova da música, dirigindo os clipes deles. Sei lá, Nil, tem 300 conto, vem cá, vamos fazer alguma coisa. Então, a minha participação realmente é ocupar lugares, fazer coisas, e não sou de um movimento grande, vamos todo mundo gritar, fogo no racista. Eu não vejo muito também só o movimento negro, porque uma coisa me incomoda. Porque às vezes um fala da favela, movimento negro, e tem outras pessoas que estão na favela. Eu penso muito na inclusão e igualdade social, mais do que só na coisa racial. A gente tem um lado também de escravidão de pessoas de outros países latino-americanos que vêm para cá, que são escravizadas no trabalho escravo. Então, essa coisa do escravizar vem desde a época da Bíblia, de outros povos que escravizavam outros povos. Então, eu não gosto muito de bater só nessa tecla, mas estou engajado em tudo que é para melhorar para nós, negros, nós pretos, que viemos de uma longa história de luta e de desigualdade. Muitas vezes eu falava assim, cara, só deixa eu fazer o teste. Eu só quero fazer o teste. Você sofreu preconceito direto assim, que você tenha percebido? Vários. Isso o tempo inteiro. Na época da moda, como eu te disse, o teste não é para você. Cabelo. E às vezes hoje eu moro no centro da cidade. E eu digo, eu falei para minha noiva que assim, dependendo da roupa que você põe, você é julgado não. Se eu saio só de Adidas, não sei o quê, bababá, é diferente de eu sair mais estilosão. Então, hoje, isso é uma coisa que... Mas hoje, Nil, Nil, por exemplo, você é o cara que sim. Mas conhecido. Nem todo mundo sabe que eu. Não, mas nem sempre. Né? Muitas vezes eu sou mais um negro. De touca. Como é que foi para você? Eu estou resolvido com isso. Mas muitas vezes eu sou mais um negro de touca. Nós falamos das 4 primeiras novelas e mais a tua abertura do Sangue do Meu Sangue. Em 5 novelas, vai. Em 4 você fez escravo. Isso chegou a te incomodar lá atrás? Não, me incomodou lá na frente. Porque no início, você está entendendo, está achando bacana, tá beleza. Um cangaceiro, né, não é escravo, aí depois Força de um Desejo, depois eu fui para... É um tipo de personagem, né? Depois eu vim para Record em 2001. Fez o Léo de Vidas Cruzadas. O Léo, aí era um ex-presidiário. Nil, você vai tocar cavaquinho. Foi quando eu comecei a fazer aula de cavaquinho. Não desenvolveram a história do cara do cavaquinho. A história do presídio desenvolveram. E aí ele não teve mais história. Aí ele trabalhou com não sei quem na peixaria. Mais uma vez a história de um personagem negro não desenvolvido na novela. O nosso amigo Eduardinho Silva, ele me falou uma coisa uma vez, ele falou assim, que não importa para ele fazer papel de escravo ou não, ele quer ter trabalho.
Você acha que também, às vezes, falta convite por causa da coisa da raça? Eu acho que agora melhorou um pouquinho. Eu concordo com o Eduardo que ele vem assim uma geração ainda antes da minha, né? Então, cara, tá trabalhando já era ótimo. Eu acredito muito nisso. Eu, como eu te disse logo no início, tem trabalho, tá bom. Mas depois de uma certa época, que você vai conhecendo o todo do cinema mundial, o todo de quem é você como ser humano, de qual é a sua contribuição no país, qual a sua contribuição financeira para o governo, e você faz parte disso. Por que na hora de contar uma história você não faz parte disso? Por que na hora de contar uma história você faz parte só do lado ruim disso? Então, depois de um certo tempo, eu começou a me incomodar, sim. No entanto, que meu último trabalho na Record foi um escravo, o último. Eu fui para o último, só corri porque era um escravo, né? Você vai ver que os outros não foram mais. Eu fui de bandido, né? Que eu fiz um super sucesso com o Jamanta e fui para a Record para fazer bandido. Então, é isso Mas, que eu quero falar. só para fechar a história do escravo, eu fui no último, mas eu já de volta. Quando eu fui fazer Escrava Mãe, eu falei, então é isso, né? Eu sou escravo de casa, vou ter um pai romântico que é a Beth Coelho. Já adiantei logo para o figurino. Falei, gente, já vou adiantar, não vou ficar descalço. Tá ok? Não está ouvindo os gritos de Maria Isabel e Teresa? É preciso saber o que está acontecendo. A senhora não pode, tem que descansar. Teve uma noite conturbada por demais. Talvez todas as minhas noites sejam conturbadas daqui por diante, já que estou perdendo a razão. A senhora não está perdendo a razão. Está com muito problema, como todo mundo aqui. É que cada um reage de uma maneira, senhora. O engenho era mais tranquilo na época de custódio. Agora somos atingidos por uma tormenta atrás da outra. E é por isso mesmo, senhora. Ninguém está acostumado com isso aqui. E o coronel sempre protegeu a senhora. Ainda falei, eu já sou um homem de 45 anos, já fiz bastante escravo, né? E se ele não vou ficar descalço. Eu falei, não vou. Olha que louco. Uma senhora atriz que faz parte desse tempo de TV Saudade, se falar do tempo dela, mais velha do que eu, super conceituado, riu. Eu olhei, falei, não entendi o que a senhora está vendo. Eu falei, não entendi. A senhora já fez algum escravo? Você sabe como é que é passar a novela inteira descalço? E qual é? Branca. Enfim, fiz a novela e tal, e foi minha última. Eu também já sabia que era a última na Record, né? Devido a questões de não ser tão simpático com as pessoas, né? Para se manter um contrato, e eu não sou, eu já sabia que era o meu último ano. Mas essa novela foi, assim, um tremendo sucesso, não foi? Foi. Eu lembro que o teu personagem Mas então, fez aí depois de também. Força de um Desejo, para você ver, depois de Força de um Desejo, eu fiz Vidas Cruzadas, foi quando a Record começou a me ver. Perdão. Vidas Cruzadas, Turma do Gueto, que a gente vai falar já, e o Metamorfose era o mesmo Jamanta? O mesmo Jamanta. Eu faço parte também de uma outra história da TV. Você vê como a gente às vezes é esquecido, que já falaram do Cacá Carvalho, já falaram da Dona Araci Balabanian, e o Nil? O Nil também. O Cacá Carvalho era Jamanta também. Também, e fez 2 novelas diferentes. A Torre de Babel e a outra eu não lembro. Eu não lembro. E a Dona Araci Balabanian também. Que fez a que foi Rainha da Sucata e depois Torre de Babel. Sim. E Nil Marcondes também, que foi Turma do Gueto e Metamorfose, com o mesmo personagem. Mas o personagem, ele não tinha nada, a novela não tinha nada a ver com a Turma do Gueto, só o personagem que foi levado para lá. Não, mas é que a novela se passava em São Paulo. E a ideia era o quê? Que o Jamanta fugia da periferia. Ele até tinha periferia. Aí ele coloca um cabelo, foi ideia minha, coloquei um cabelo comprido, coloquei um óculos, falei pro meu dentista fazer um aparelho falso, que a gente colocava de silicone, parecia que eu estava de aparelho, e era esse gatinho que ficava no asfalto. Que loucura, velho. Que era o Jamanta. Que era dono do ar. Eu e o Sidney Santiago, que fez meu irmão, também foi o personagem dele. O personagem do André, que fazia o Tico, também foi. E mais uma menina foi, porque ela ia até colocar os três. Qual o André? O André não é ator. Não está na... Ele virou artista plástico. Tá bom, enfim. Aí,
você falou da novela Escrava Mãe, que foi uma novela de sucesso, e o teu personagem, eu lembro, era um personagem forte, né? Ele não era Sim. pelo que eu lembro, ele não era um cara muito do bem, né? Ou era? Não, ele era completamente do bem. Ele cuidava da personagem da Beth Coelho, que aí o patrão dele morre e fala, esqueci o nome dele, eu ia falar Mambem, Fizelito e não lembrei o dele. Tito. Eu lembro. Tito Pardo. Tito Pardo. É o Tito. Nome italiano, né? Pra você ver, que ganhou nome italiano ainda. E aí ele morre e ele se apaixona pela patroa dele, fica com ela e cuida. E, no entanto, que o menino fala, Tito, você não vai fugir? Ele falou, não. E ele era um cara de muita hombridade. Ele falou, eu combinei com o meu patrão que eu ia cuidar da família dele, eu vou cuidar da família. Que eram três mulheres, né? Que sobraram. E, na verdade, foi a última novela mesmo, Nil? Foi a última novela. Foi, por enquanto foi a última. Antes dela foi a teve. última do meu contrato e foi a última que eu fiz. Antes até disso, agora. teve Vidas Opostas, o Hermenegildo não era escravo. Aí, o que tá acontecendo, gente? Tem mal confusão. Parece que vai ter revolta. Será que foi meu irmão que ordenou isso? Pode apostar, Jefferson. A coisa vai feder. Pra que isso, cara? Ué, do meu irmão, pra que isso? Jackson deve ter suas razões. Ouve o que eu vou te dizer. Eu te conheço desde pequeno. Lembra quando eu dava uns trocados pra tu comprar balinha enquanto eu trocava ideia com teu irmão? Tô lembrado. O que tem a ver isso? Tem a ver que eu já passei tempo demais nesse inferno. E hoje eu conheço as pessoas só de bater o olho. Papo é esse, cara? Tá endoidando? Tô envelhecendo, menino. E diz que quando a gente fica velho, a gente sabe as coisas só de olhar pras pessoas. Tô entendendo porra nenhuma. Eu vou te falar de um pensamento que passa na tua cabeça, só que você não tem coragem de reconhecer. Eu quero chorar. Tá me tirando? O quê? Tá dizendo que eu não sou homem? Não foi isso que eu disse. Presta atenção. Ouve e depois fala. Tu não nasceu pra essa vida, Jefferson. Tu não tem alma de bandido, entendeu? Né? Tu acha que eu sou frouxo, né? Eu vou te mostrar. Fica na sua, moleque. Escuta, tu não nasceu pra essa vida. Tu não gosta de sangue, tu não gosta de porrada. Se fosse mesmo bandido, tava pouco se lixando pra morte de Zé Pedreira. E tinha entendido logo. Seu irmão tinha que matar alguém pra não perder o respeito da rapaziada. Pô, Jefferson, tô falando pro teu bem. Você tem bom coração. Isso não serve aqui dentro, menino. Não serve pra essa vida errada que a gente leva. Escuta o que eu tô te dizendo. Você não é igual ao teu irmão. Hermenegildo, ele era o Torres, né? Que fazia o braço direito. O Torres, ele é um caminho do sucesso que eu fiz na Record com a Turma do Gueto. A Turma do Gueto bateu a Dona Hebe na segunda-feira. A Turma do Gueto era segundo lugar na segunda-feira. Confessa, salário mínimo. Só você que sabe furar um cara daquele jeito. Fui eu mesmo que esfaqueei o Fumaça, mano. Quem mandou foi o Boca, meu. Você teve um rabo de trocar de lugar com Fumaça, hein, meu? Escuta aqui, salário mínimo. Se quiser viver ainda, daqui pra diante, vai obedecer às minhas ordens, entendeu? O que eu tenho que fazer, meu? Por enquanto, não. Mas espera que eu vou te acionar. Pega o chinelinho e vaza na minha frente. Vai! Vaza, pô! Vai ficar pequeno pra você, Boca. Então, o Hermenegildo, ele vem depois da Turma do Gueto, que ele é o Torres, que ele é o braço direito do Jackson, que é o protagonista. Mas veja aqui que você fez Como uma Onda na Globo. 2006. Samuca. E participações especiais, por exemplo, Delegacia de Mulheres, Sex Appeal, Malhação, Não. Sex Appeal, não. Malhação? Delegacia de Mulheres, não. Sex Appeal, cara, quem é que tava? Que pode ser parecido comigo? O Lui? Sei, tá aqui, ó. Fez participações Não, de Delegacia... não, assim, alguma coisa que escreveram errado. Meu aniversário, esse dia me deram falar, acharam que meu aniversário é 17 de julho, alguma coisa assim. Eu falei, não, eu sou de 6 de março. Não fiz Sex Appeal e nem fiz Delegacia de Mulheres. Malhação? Malhação, eu fiz uma pequena participação... Não, Malhação foi assim.
Quando eu fiz o Hair do lado do Jorge Fernando, meu primeiro contrato foi em Malhação em 1995. Eu apareci em um capítulo, dei um problema na casa, que mandaram embora 300 mil pessoas. E eu tinha acabado de assinar um contrato de 3 meses. E aí eu era modelão na época aqui. Foi 94 para 95. E aí eu virei pro pessoal de lá, como eu não tinha essa cabeça televisiva, eu falei, gente, eu tô indo embora. Eu falei, mas você é contratado. Eu falei, tô nem aí. Vocês estão me pagando R$ 490, eu ganho mais de 5 mil por mês em São Paulo. Tô indo embora. Fui embora. Médio Maria, você fez? Não, Med Maria, quem fez a série foi o Luiz Mendes. E Presença de Anitta, você fez? Também não, foi o Taiguara Nazaré. Então, Então, você é confundido, às vezes confundem você com outros atores? O que mais se aproxima assim, de confusões de imagem foi o Luciano Quirino. Tá. Na época do Jamanta, ele tinha cabelão, eu tinha cabelão, mas não me confundem muito, não. Um ou outro personagem, como, por exemplo, 9mm. O Luciano estava com um visual parecido com o meu do Jamanta. Então, às vezes, os caras viam ele de longe, chamavam o Jamanta, e ia falar, pô, você não fez 9mm? Eu falei, não, eu sou o Luciano. Tá. Agora me fala uma coisa, Nil. Eu quero que você me fale, por exemplo, facilidade em decorar, você tem? Perdão? Você decora fácil? Cara, até que quando você está no ritmo, você decora, eu decoro. Porque aí eu sou focado para fazer isso, eu paro para fazer isso. E como é teu processo de composição, Nil? De composição, é diferente, né? Cada um deles. Da televisão, por exemplo, vem o autor te dá alguma coisa e com o andar da novela, a gente vai encaixando. Por exemplo, vou dar um exemplo de Vidas Opostas, que a gente fazia na cadeia, que eu sou o Torres, o Hermenegildo Torres. Eu falei, cara, esse cara vai ser grande. Como grande? Falei, grande de treino. Ele é um cara que treina lá dentro dessa porra dessa cadeia. Ele está preparado para fuga. E até a gente sabia que tinha uma fuga. E eu treinava. Eu comia pra caramba, tinha peso para mim já lá dentro de... Falso não, peso de cadeia. Eu treinava o tempo inteiro em cena. Então tinha umas coisas que assim a gente vai criando para ele. Mas é muito do que já vem escrito na novela. Teatro. Mas assim, pego... por exemplo, as características físicas. Cabelo comprido, barba, careca. Ah, sim, sempre. Isso sim. Outra coisa, obrigado. Outra coisa, todo personagem meu tem perfume. Eu não lembro qual. Um perfume. Eu não lembro. Aí depois um amigo meu que falou, pô, Nil, você devia ter anotado, cara, esses dados, que como tiver mais... Ele falou, velho, mas todos eu levo um perfume, eu compro um perfume, dou para ele e fica lá, nas coisas dele. Do personagem. Agora, bigode, cabelo, todos foram pensados. Esse Hermenegildo Torres, além de ser forte, eu tinha um cabelo grande e penteava o cabelo, eu andava com pentinho. Ele era extremamente vaidoso. E na hora do figurino, mesmo de bandido, ele era extremamente vaidoso. Tá. Ganhava muito dinheiro esse bandido. Vou gastar dinheiro com o quê? Com roupa, ouro. Eu tinha um dente de ouro que eu criei, comecei a me lembrar. Que aí eu falei de novo pro meu dentista que fez aquele pro Jamanta. Aí eu criei um dentinho de ouro aqui pro Hermenegildo Torres, que era o charme dele. Ele mexia com as mulheres com dente. No teatro o processo é diferente? É bem diferente. No teatro o processo ele envolve o envolvimento que você tem com o tema do texto, o que te exige do tema desse texto para você trabalhar. No caso de Dois por um Fio, por exemplo, eu tive que entender um pouco mais sobre suicídio, entender, pelo menos ler um pouco mais sobre depressão, ver um pouco mais de reportagem, prestar atenção realmente nas palavras, mesmo que o autor tivesse seguro, que os dois autores tivessem seguro, era importante eu rever isso. Fui na CVV fazer curso. O curso da CVV eu só não cheguei no estágio de ligar para alguém. Eu falei, gente, aí eu paro o curso. Mas que é super complicado. Então... E aí eu tenho uma viagem pessoal que é para todos os personagens, assim. Uma hora eu entro nele e faço, e tento viver ele independente de onde eu esteja. Sabe, de chegar. Teatro. A partir do momento que eu
falo, eu entro no camarim, não deu a hora que eu falo, a partir de agora eu estou concentrando, eu entro no cara, e se ele não puder falar, como era o caso do Carvalho, eu não falava. Eu me fechava. E tanto que eu cobrava um processo do outro ator, que é o Ivo Roberto, que eu falava, irmão, vai lá senta lá. Sei lá, uns 15 minutos antes, falei, senta lá na plataforma. Então, por quê? Eu falei, porque esse cara está sentado lá primeiro do que eu para suicidar. Então, o mínimo que a gente pode puxar uma concentração e ajudar o colega, eu falei, vai lá. Aí ele começou a entrar nessa viagem e ele adorava. E o processo do cinema, eu acho que muitas vezes a gente fala... Claro que o teatro também tem um processo que se cria por partes, né? E tem um processo que se cria com o diretor. Porque eu vi muita coisa de uma forma, minha diretora Dalileia Ayala viu de outra forma. Então a gente tem que encaixar essas ideias. E não que ela tenha que me convencer que é isso que é o bacana. Ela tem que me fazer entender. E muitas vezes eu sou esse cara que fala assim, caramba, é mesmo. Eu adoro isso, que você vai pegando no detalhe. E cinema é a convivência. Cinema é muito ensaio. Cinema tem um processo um pouquinho parecido, eu acho, com o teatro, que é você conviver e ensaiar muito. Só que a gente trabalha com câmera, né? Então, o tempo é completamente diferente. Se eu estivesse agora aqui fazendo com você TV, cinema, o tempo todo eu estava aqui falando com você e fazendo mais teatro, né? Eu estou aqui, então, a própria novela e o próprio cinema eu já teria que vir para cá, ficar mais tranquilo, enfim. Para mim foi um processo muito difícil o cinema. Eu sou um cara que me movimento demais, né? Me mexo demais. Era careteiro demais. Cinema. Na vida, né? E aí o cinema me fode nesse sentido de ser careteiro. Então, eu quero te perguntar isso. Né? Você teve uma trajetória que é um pouco contrária do que a maioria dos atores, porque você começou como modelo, veio a televisão primeiro, né? Depois da televisão veio o teatro. Veio teatro. Você fez teatro antes da TV? Eu fiz o Hair, como eu te Sim. disse, em 92. Eu cheguei aqui em 91. E o Blue Jeans eu fiz em 94. Eu estava começando a fazer televisão, mas o teatro veio primeiro, depois televisão, muita televisão, muita televisão, muita televisão, e aí voltei para o teatro. Mas dois musicais. Blue Jeans é um musical, não é? Musical. E Hair é um musical. Musical. Eu quero te perguntar o seguinte: as linguagens, quando você saía de uma para outra a primeira vez, você estranhava? Você teve dificuldade de... Você acabou de falar que no cinema, sim, né? Estranho bastante, como eu te disse, sair do teatro todo animado e parar chegar na televisão. E eu sou cria do Avancini, né? Você vê, você vê como às vezes minha cabeça se confunde, né? Eu fiz televisão com a Avancini em 98. Talvez realmente a televisão vem primeiro. Eu me confundo ainda. É muita coisa, caramba. E o Avancini era aqui, ó, olho tudo baixinho, não mexe o olho. Fala baixo, não precisa falar alto. Então você estranha muito, realmente, quando você muda. E eu sou dublador, né? Há 20 anos eu dublo. É outro chique, completamente diferente. Você fez curso de dublagem ou você aprendeu na raça também? Quando eu era criança, eu tirava o som da televisão e brincava com a TV. Eu acho que eu comentei isso. Aí um dia, aquela história que eu falei que eu ia repetir, cantando no banheiro, no Rio de Janeiro, tinha um amigo que morava comigo e com o Marcos Pasquim. Morava eu e Marcos Pasquim, e tinha mais um amigo de São Paulo que chegou, que é o Hermes Baroli. O Hermes Baroli é um dos maiores dubladores que nós temos aqui no país. E ele notou que sempre que eu ia para a televisão, eu imitava todos os comerciais que eu assistia. Aí eu falei, você nunca pensou em ser dublador? E eu, inocentemente, respondi, não, eu não sou radialista. Ele falou, filho, você é louco, rapaz, você tem que ser ator, você já é ator. Ele falou, você tem que ter DRT de ator. Eu falei, não sabia. Aí fiz um primeiro curso com ele foi lá no Rio de Janeiro, deu um curso. Fiz um segundo curso com o Lauro Fabiano, que é de lá, fodão de lá também. Fiz um terceiro curso com o Newton da Mata, leia-se o nosso primeiro Bruce Willis.
E depois acho que eu fiz mais um curso aqui também, em São Dá para Paulo. fazer dublagem sem curso, né, Nil? Impossível. Tá. Bom, então vamos lá. É muito difícil. E, Américo, olha só, eu não sou um dos grandes dubladores, não, viu? Mesmo dublando 20 anos. Eu sou um dublador que eu me dou uma nota 8, com carinho e com cuidado para trabalhar. Assim. Eu tenho alguns protagonistas, filmes incríveis. Eu estou na HBO Max agora num filme chamado Raise and the Boys. Perdão se eu errei, mas assim, é um filme do Ridley Scott, é uma série que eu faço o cara que chama Pai, que ele é um robô. E fiz agora aquela Turma do Barulho de antigamente, que foi de 96, que eu faço o Marlon Wayans, eu faço um do outro protagonista. Mas é bem difícil. Agora, eu me dou muito bem com o game. Na dublagem, eu vi que o game, eu literalmente, modéstia à parte, eu arrebento. Assim. Você gosta de se vencer, Nil? Gosto. Gosta? Sempre me vejo um vitorioso. Muitas vezes eu falo, caramba, quem diria, hein, Nil? Olha só, você é ator. Como é que é, por exemplo, você falou do Teatro da Concentração. Você precisa de um tempo depois também? Ou tirou o figurino, volta o Nil? Depende da intensidade do texto. Tá. E muitas vezes eu notei que depende do dia, o estado de espírito que eu estou. Às vezes eu me envolvo demais. O Jamanta foi um personagem que eu me envolvi muito em alguns momentos. E o Carvalho? O Carvalho, muitas vezes eu peguei num estado de espírito pós de inércia. Tá. De estar parado pensando nas coisas. Mas o Carvalho, eu acho ele é tão... Eu sempre falo essa palavra do proletário. Eu acho ele tão trabalhador, tão honesto, que sempre me toca de pensar que por pouco eu não faria bobagem. Eu também, se eu não fosse mais forte. Você falando disso, eu vou confessar uma coisa para vocês. Tem 4 meses que a mamãe faleceu. Se tivesse uma comunicação espiritual e falasse assim, Nil, você quer ir com a sua mãe? Eu ia falar, eu quero. Sério. Mas de boa, não é pesado o que eu falei. Você entende? Sem peso. Sim. Agora, o caso do Carvalho é pesado porque você vê que ele é um cara tão inocente do que ele está falando, porque as nossas dificuldades financeiras, cara, podem ser as piores do mundo. Mas eu acredito que tudo tem jeito. Se você entrou, você consegue sair, ou você consegue ajuda. Diz uma coisa, Nil, nesse trabalho especificamente, que é o trabalho que a gente fez junto, durante o processo, você em algum momento pensou em fazer o outro personagem? Como é que foi? Como é que foi esse processo de escolha? Por que você fez o Carvalho e não o outro personagem? Porque você foi produtor, então você poderia escolher o personagem. Por que você escolheu o Carvalho? Cara, de início eu pensei em fazer o outro personagem. Palmério. De início eu pensei em fazer o Palmério para me desafiar a sair desse lugar um pouco, porque o Carvalho já é um cara estourado, ele é um cara explosivo. A palavra não é estourado, explosivo. Ele já tem dificuldades, ele é um pouco antiquado. Então eu já fiz alguns personagens dentro desse perfil. Grandão, já tem uma coisa... Você pode ser até baixinho, mas te leva a essa dureza, né? Um cara duro, um cara frio. E eu falei, eu quero fazer o Palmério, porque o Palmério eu acho tímido, questões pessoais envolvidas. Na verdade, um cara perdido que não sabe o que quer, tem tudo na mão, tem tudo, mas ainda não sabe o que quer. Eu, particularmente, eu pensando nele, não eu pensando nele para o outro ator. Se fosse eu pensando, eu ia estar na dúvida se eu era gay ou não, eu fazendo Palmério. Sabe? Eu traria sim. O outro não, o outro é homem.
mesmo parecendo que a diretora sugeriu também, eu achei bacana, mas é homem. Mas quando eu convidei o Ivo Roberto, eu até pensei mesmo ele do Carvalho. Ele é baixinho, ainda pensei esse Carvalho baixinho, folgado, chato pra caramba, né? E aquele baixinho que acha que é alto, né? E é pior ainda. Mas e isso já foi conversado até com o próprio ator. Como fazia tempo que ele não fazia teatro, e eu queria realmente chamar, porque o teatro é importante também. Se você pensar só em grana e só, vou pegar um ator bacana ou famoso, não sei o que, para me trazer dinheiro, e não pensar que eu vou ter que conviver com essa pessoa por muito tempo, isso é um espetáculo que eu quero abraçar por muito tempo. Eu falei, cara, eu tenho que pensar com muito cuidado nesse primeiro momento. Eu poderia ter arriscado alguém famoso. Mas o que aconteceu até no processo? Quando eu convido meu amigo, e achei que ele faria, que ele nunca tinha feito algo dramático, ele entra em depressão. Ele estava no processo, no início de depressão. Depois eu fui sacando. Eu falei, agora que eu não posso nem pensar em não convidar esse cara. Ele encaixou perfeitamente no que a gente vai fazer. É uma chance para ele também ter um respeito como profissional, pelo texto, pelo trabalho. E falei, é isso. Sabe? Enfim. E eu posso te dizer que de todo mundo que já viu o Ivo no Roberto, falou que foi o melhor trabalho que ele fez na vida dele. E ele mesmo fala, que ele ainda fala para mim, fala com os autores, cara. Tu falou de novo para pagar? Eu falei, não, vou pagar para eles não roubarem ela. Ainda brinca assim, eu vou pagar logo para eles não roubarem ela de volta. Porque ele falou, eu quero aposentar com essa peça. E agora a gente pôs o espetáculo no PROAC, e eu acredito também, agora eu já estou pensando, com essa volta de tudo que aconteceu, eu falo aqui, galera, falando com os autores, como se um dos autores não estivesse aqui, né? Às vezes eu tenho essa mania de falar, mas é que pensando como produtor mesmo. Porque a gente pode dar uma mexida nesse texto e falar um pouco do que aconteceu e colocar esses caras na mesma berlinda. E eu acredito que é um espetáculo que vai ser... Foi muito pertinente, inclusive, para quem não assistiu. Eu tenho 3 depoimentos de pessoas que eu acredito que ainda tenho isso. Pelo menos um deles eu tenho, a pessoa, eu sei quem é a pessoa, que estava em depressão. Uma amiga minha levou para ver, a pessoa foi de pijama, depois foi uma segunda vez ver o espetáculo e falou que a gente trouxe ela de volta. Isso porque essa é a função do teatro. Então, realmente é um espetáculo muito pertinente que a gente quer fazer, colocar no cinema. Ô, Nil, me diz uma coisa. Você convive com os personagens durante o processo? Convive no seguinte sentido. Você pensa neles no teu dia a dia, ou assim, você se concentra aqueles 15 minutos? Não. Não penso. Eu já fiz muito isso quando era mais novo. Eu tive problemas até com o Jamanta, eu não vou mentir para você, já tive problemas. O Jamanta, eu saía às vezes do trabalho e ia para balada. E muitas vezes eu chegava na balada, quem que eu era? O Jamanta. O próprio. E mesmo se eu não quisesse, por que, Américo? Porque o segurança me via assim, o dono da boate me via assim, as meninas me viam assim. Uma moça falou para mim um dia, me pega igual o Jamanta. Esse dia eu falei, opa, não entendi o que ela falou? Me pega igual o Jamanta, para não ser mais explícito. Aí foi esse dia que eu comecei a falar, velho, peraí. Aí eu falei, não, né? Vai, então. Eu falei, não, tô beleza, caralho, porra. Aí eu falei, velho, é muito louco esse mundo. Se a sua cabeça não estiver limpa, é muito perigoso. A gente tá caminhando o Val Kilmer, tá ligado no Val Kilmer, quando ele fez o Jim Morrison, né? Como ele ficou, né? Sim. A gente tá caminhando pro fim, infelizmente, mas eu quero... Quase não voltou. Perdão, não ouvi. A gente tá caminhando pro fim, infelizmente, mas eu quero falar 2 coisas. Na época que a gente fazia 2 por 1 fio também, você foi fazer o Martinho da Vila. Como é que é viver alguém que existe, que é contemporâneo? Eu não sei se você é do samba, mas o Martinho da Vila é um senhor artista. Você conheceu ele, que eu vi você foto. Como é que foi fazer o Martinho da Vila para você? Você canta? Eu canto. Não sou canto. Não sou cantor, mas eu sou um ator cantor.
Tá. Não é meu primeiro talento. Foi incrível, porque eu vi como eu me parecia com ele, e eu não sabia. Como eu consegui, graças a Deus, e me deu mais segurança profissional. Quem teve essa sacada? Quem percebeu que você era parecido com ele e te chamou? O diretor, um amigo Tá. meu, o William Vitor. Tá. E aí, me deu essa sacada do processo que você falou, como realmente é muito importante o processo, é muito importante o olhar do ator, é muito importante a dança que eu aprendi lá atrás com jazz, com balé contemporâneo, com as criancinhas que eu dei aula. É muito importante todo o poder de observação que eu sempre tive na vida e até hoje sou assim. Eu sou muito calado. Perdão. Eu sou muito calado. Mas eu estou observando demais. E muita coisa que eu vejo na rua e vi de pessoas, eu já levei para vários personagens. Então, quando eu conheci e tive esse tempo para entrar no personagem, e de final o que eu descobri, que até isso te favorece, quando aquilo que eu falei da abertura de Sangue do Meu Sangue, ela foi feita para mim. Ela foi feita para eu poder ser quem eu sou. Mas, levar, né, virar realmente esse ator. Para a dona Irene ter como me indicar. Porque aí, de final de todo o processo, eu vi que a minha forçadinha de barriga para frente, mesmo parecendo que eu sou saradinho, magrinho, mas eu tenho uma barriga, tenho um estômago, que você empurra, ficou perfeito para fazer ele. Foi bacana ver que o meu cabelo ralo, que agora eu tô careca, mas o meu cabelo ralo igual da mamãe, que tem um redemoinho aqui, ó, bem redondo aqui, ó. Ele é bem assim certinho. No final do espetáculo, eu molhava e fazia assim, ficava careca. Quando a luz batia, é igual o Martinho. Então, todo esse... E a convivência com ele? Você conviveu com ele? Exatamente. E o pouco, foram 2 dias, assim, um dia inteiro com ele e um meio-dia. E o resto eu fui vendo o vídeo. E quando ele ia ao teatro. E ouvir desse cara, assim, em entrevista ao vivo ou não ao vivo, eu vou fazer de um jeito que não sei mais como é, porque quando você está fazendo lá, você vive mais. Eu fiquei até com medo de ser caricato, mas ele falou, tá ótimo. Ele falou mais ou menos assim, todos os atores são ótimos, são maravilhosos, mas quando o Nil Marcondes entra no palco, eu me vejo em cena. Cara, ele fala isso. Falei, puta que pariu. E eu ficava com medo dessa coisa da voz, porque você vai acostumando, ele tem uma coisa dos dedinhos, o jeitinho de andar. Cara, eu vejo umas fotos aí, eu falo, meu Deus. Enfim. E como é que é viver um cara vivo? Então, cara, e ele ali aplaudindo, me vendo. Melhor do que você representar alguém que já foi, alguém que está aqui, né? E um presente, quem é esse cara? E uma pena que a nossa produção foi boa, mas não foi tão grande, não foi aquela produção grandiosa que merecia muito mais, assim, porque todo mundo do Brasil inteiro, vocês vêm para cá, quando vocês vêm? E foi um cara que tem uma história que fez o primeiro final de ano na Globo só com artistas negros, e o cara, o primeiro que trouxe Mandela para cá, que fez o movimento negro. E foi um presente. Para mim, um dos melhores personagens que eu fiz no teatro. Se não o melhor. Escuta, Nil, e o cinema? Cinema, você gostou de fazer cinema? Amo cinema. Amo. Eu costumo dizer que se eu pudesse, eu faria só cinema e série e teatro, porque teatro a gente escolhe também o que fazer. Televisão, novela é um pouco chato. Faço. Se for um personagem bacana, faço, mas é um pouco chato. Agora, cinema, amo cinema. Eu falo, me chamem para fazer qualquer coisa no cinema. Por que está afastado da televisão, Nil? Eu estou afastado, talvez, da coisa da novela, né? Porque de lá tem muita série. Agora tem umas 4 ou 5 séries que saíram, estão para sair. Os Ausentes da HBO. Eu esqueço o nome. Você fez a divisão? Eu fiz a divisão. Tem uma do Danilo Gentili, que vai sair agora, tá até no SBT, que eu faço uma participação boa. Alto Posto, eu estou no Alto Posto, que está no Comedy Central. E eu estou no Vivo, no Play, no Go, no Globo, no Now, lá, com Cristabel e com outro filme que é Tormento,
Tem bastante coisa rolando. É que a TV aberta, que foi a última novela, foi em 16. Em Mas você 2016. pretende voltar a fazer? Pretendo. Eu queria agora fazer SBT, para ser honesto. Queria muito fazer SBT. Já fui sondado algumas vezes para fazer e não deu certo. Bom, me fala o seguinte, me fala dos teus... Bom, a gente tem mais coisa para falar, tá? Eu queria saber, por exemplo, como você vê o processo. A novela está passando por uma transformação. Eu acho que daqui a algum tempo ela não vai ser mais cumpridona como ela é. Mas eu quero saber dos teus projetos para quando a pandemia acabar. Televisão, cinema, teatro. Para fim da pandemia, eu pretendo agora voltar com o espetáculo Dois por um Fio. A gente, na outra semana, já vai ver um teatro aí, para ver a proposta de um teatro aí na Vila Romana, para começar a exercitar. Eu acho que o teatro também é um exercício, você não pode estar parado. Eu tenho 90% de certeza que a gente vai ganhar esse edital aí do PROAC. Você falou de levar para o cinema o Dois por um Fio? E quero levar para o cinema porque eu acho que é fácil de dirigir, não. Fácil de fazer o filme inteiro, é fácil de dirigir no bom sentido financeiro. 200 mil, para mim, seria perfeito para fazer esse filme, sem ganância. Com ganância, 400 mil. Uma ganância também de fazer com qualidade. Mas 200 mil eu consigo fazer esse filme. E 100 eu pago a equipe fácil. Mas 200 mil eu faço esse filme, acredito. Se tiver que fazer, né? Se for aquela coisa, vamos esperar pegar mais dinheiro, dá preguiça. Porque, assim, eu tenho 2 cenários para esse filme. A casa do cara, a casa dos 2 personagens, uma rua, esse cara caminhando, uma rua para esse cara caminhar, e depois um prédio final. Eu vou trabalhar com drone e eu preciso ter uma segurança muito boa, que eu vou trabalhar com cabo, né? Eu vou pôr esses caras na ponta de um prédio alto de São Paulo. Eu não vou fazer computação gráfica. Então, o que eu vou ter que ter, vou fazer assim mesmo, de real. Para depois só apagar o cabo, né? A pós vai ser muito boa. Bom, a gente é legal porque é legal ter coisa para perguntar, porque a gente marca de novo lá na frente. Mas eu costumo encerrar as minhas entrevistas fazendo a seguinte pergunta. Você contou a história aí que você meio que virou ator quase por acaso, que gostava de dançar, que gostava de imitar. Aí você foi fazer passarela. Mas, não sei, Nil, quantos personagens você já fez. Mas a minha pergunta é: o que esses personagens todos transformaram um homem em um Marcondes? Você seria uma outra pessoa caso você tivesse seguido um outro caminho? Esses personagens te acrescentaram alguma coisa e o quê? Eu acho que eu não seria... Provavelmente, não sei se outra pessoa, que eu acredito que a gente já nasça predestinado a fazer algo nesse mundo. Mas eu acredito muito em que eu ter trabalhado com pessoas também e interpretar pessoas, né, mesmo que sejam personagens fictícios, me fez pegar um pouquinho de cada um e ver o que eles têm de pior e jogar fora. E ver o que eles têm de melhor e ver se eu consigo executar. Então, aprendi muita coisa que eu não quero. Aprendi a dar mais valor na história dos escravos, por exemplo, da escravidão, que eu não tinha tanto entendimento, como eu te disse lá no início. Aí fui estudar um pouco mais a fundo. Alguns deles você tem que entender a posição de um bandido. Nem sempre ele está naquela posição por livre escolha. Não estou defendendo, mas a vida te leva àquilo. O Jamanta era um cara que ele curtia a vida dele. Mas depois que ele ficou sem pai, sem mãe, tinha o irmão dele, a opção dele para criar o irmão era aquela. E quem assistiu a série via que ele fazia de tudo para o irmão não ser bandido. Só que o irmão mais novo era mais bandido do que ele. Então, eu resgatei essa parte boa. E outra, e valorizar a equipe, cara.
A gente não faz nada sozinho, por mais que depois que nós terminamos um trabalho, todo mundo some, um para lá e para cá. Uma coisa que eu aprendi demais foi valorizar a equipe. E muitas vezes eu me indispus com atores por não respeitar a equipe. Porque eu sei que o cara chegou às 5 da manhã e eu cheguei às 10, lindo, cafezão da manhã, papapá, e aí vê um ator enrolando, vai trabalhar, enquanto o cara está quase na hora do almoço dele, né? Porque ele chegou às 5 da manhã e você chegou às 11. Então, aprendi muito, aprendi a me valorizar mais também, me respeitar mais e respeitar os outros. E ver que ninguém é igual, nem o seu irmão gêmeo. Gosta de ser ator, Nil? Amo dublar. Amo ouvir minha voz. Amo fazer desenho de vozes originais. E quando colocam peso, então... Aí tem uns diretores que falam, ô, Nil, é só uma participaçãozinha na figuraçãozinha, um vozerio no filme. Eu falei, velho, mas eu ainda falo, tá vendo aquele pipoqueiro? Eu fiz um pipoqueiro que só fala pipoca, fiquei 2 horas fazendo pipoca. Eu falei, velho, mas eu vou falar, tá vendo aquele pipoqueiro? Sou eu. Eu ainda coloco o caco, os caras sempre nem se divertem, né? Porque era só pipoqueiro, eu já mandava pipoqueiro, pipoca quentinha, vem na pipoca. E para encerrar assim, de vez por hoje, Bora. algum personagem que você tem muita vontade de fazer Jamanta. de novo? O retorno do Jamanta. Escreve. Já. Nil, eu te agradeço muito a atenção. Eu te agradeço também. Eu te agradeço muito ter me informado dos teus planos com a peça. O cara esquece, vai contando. E Deus abençoe que deu tudo certo, mas os planos são bons. Inclusive, um amigo meu ontem falou, olha só, agora eu estou com uma rede. Então, a equipe eu tenho para fazer. Tem gente animada para fazer. Que legal. Tomara que saia mesmo, que eu vou gostar. Amém. Obrigado, viu, Nil? Agradeço, meu irmão. Fica com Deus. Forte abraço. Um abraço a todos que vão assistir a gente. Lutem pelos seus ideais, lutem pelos seus sonhos e não deixe ninguém falar que você não pode. Você tem que se tocar que ou vai ou não vai. Também para não ficar dando braçada à toa. Sem passar por cima de ninguém. Ah, não, desnecessário. Desnecessário. Valeu. Obrigado, um abraço. Nil. Até mais.